Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula de História do 5º ano. Eu sou a professora Carla e junto nós vamos desbravar o conhecimento. Vamos para a nossa aula 1. O nosso eixo é Aprofundando Conhecimentos. Conteúdos: o período pré-colonial, de 1500 a 1530, antecedentes, a chegada dos portugueses, atividade econômica. A habilidade é identificar os principais aspectos relacionados aos períodos iniciais da história do Brasil. Viram aí o nosso conteúdo? Agora eu te convido para a hora de estudar. Então, como você viu, o nosso conteúdo é sobre o período colonial. Você já se perguntou como era esse lugar há 500 anos atrás? Quem morava aqui? O que eles faziam? Que língua eles falavam? Bem, é para esse momento que eu estou te convidando para aprender um pouquinho, o período pré-colonial. Vamos à tela. O período pré-colonial, 1500, 1530. O período pré-colonial compreende desde a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 até meados da década de 1530. Esse é o momento que nós vamos estudar esse período histórico. Essa fase encerrou-se com a implantação do sistema de capitanias hereditárias e ficou conhecida pela predominância da exploração do pau-brasil e da instalação de feitorias no litoral brasileiro. Como nós lemos na cartela, o período pré-colonial foi caracterizado por esse momento em que o nosso país ele estava totalmente em área vegetal, com uma população indígena e, nesse período, nós explorávamos aqui a atividade econômica pau-brasil. Mas o que acontecia antes? O que estava acontecendo no mundo inteiro antes de tudo isso? Bem, é o que nós vamos aprender agora. O que estava acontecendo no mundo inteiro antes de tudo isso? Bem, para compreendermos o que estava acontecendo no mundo, antes das decisões que incluiriam as terras que mais tarde se chamariam Brasil, vamos abordar as grandes navegações e o Tratado de Tordesilhas. As grandes navegações. Durante os séculos XV e XVI, exploradores europeus, mas principalmente portugueses e espanhóis, começaram a aventurar-se pelo mar desconhecido. Mas de que mar é esse? Que mar nós estamos falando? Então, que mar desconhecido era esse? Bem, acreditava-se naquela época que a Terra era plana e que esse mar era cheio de monstros, cheio de coisas terríveis que metiam muito medo nos navegadores. Além disso, acreditava-se que somente a Europa, a África e a Ásia eram os continentes que existiam. Mas o que foi que motivou toda essa sociedade a buscar um caminho diferente? Vamos entender? O mapa que vocês estão vendo aqui é o mapa das grandes navegações. Portugal reunia muitos fatores que favoreciam o acesso dela às grandes navegações. Que fatores eram esses, professora? Bem, ela estava próxima ao Oceano Atlântico, ela era banhada pelo Oceano Atlântico e, além disso, ela estava próximo da África, o que fez com que a sociedade, os grandes empresários daquela época pensassem o seguinte: bem, se nós temos esses fatores que nos favorecem, vamos utilizar. Então, você percebe aqui no mapa que eles começaram a fazer esse desbravamento. Olha aqui, Portugal, aí vai saindo aqui várias expedições que contornavam a África até chegar à Ásia. Mas você percebe, olha, que uma delas pegou um caminho diferente.
Mas como foi isso, professora? Por que Portugal conseguiu fazer todo esse desbravamento? Bem, ela reuniu técnicas, ela reuniu aprimoramentos de instrumentos e isso fez com que ela detesse tanto conhecimento a ponto de desbravar esse mar tão desconhecido. E onde era esse local? Bem, era a Escola de Sagres. A Escola de Sagres era o local onde Portugal conseguiu reunir todos os conhecimentos adquiridos com outros povos e também puderam aprimorar técnicas e instrumentos, como o astrolábio, a ampulheta, as cartas náuticas. Eles também conseguiram projetar caravelas, que eram embarcações que se adaptavam ao ataque inimigo ou ao tempo, fazendo que Portugal levasse vantagem em relação às outras embarcações da época. Bem, entendemos o que motivou as grandes navegações e fez com que Portugal tivesse condições de desbravar esse mar. Porém, nós sabemos que um outro fator também favoreceu para que o período pré-colonial fosse registrado na nossa história. Um outro fator é o Tratado de Tordesilhas. Vamos aprender um pouquinho? O Tratado de Tordesilhas estabeleciam que as terras que mais tarde se chamariam Brasil já pertenciam a Portugal. Mas como assim, professora? O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre as duas potências daquela época, que eram Portugal e Espanha. Essas duas potências assinaram esse acordo sobre as novas terras que foram descobertas, que é a América. Assunto que você já aprendeu anteriormente. E você percebe aqui no mapa que a região que compreende todo o litoral brasileiro pelo Tratado de Tordesilhas já pertencia a Portugal. Lembra quando a gente viu o mapa das grandes navegações que uma daquelas navegações pegou um caminho diferente? Pois bem, é sobre esse caminho que a gente vai falar agora. Vamos ler comigo? A chegada dos portugueses ocorreu na tarde de 22 de abril de 1500. O navegador português, olha aí, português, Pedro Álvares Cabral e seus liderados atingem o litoral sul da Bahia, na região da atual cidade de Porto Seguro. Como você vê aqui na imagem da cartela, nós temos aí essa chegada ilustrada, que foi esse momento de contato com os nossos, que nós chamaríamos futuramente de brasileirinhos, os nossos realmente brasileiros, aqueles que já habitavam a nossa região, que eram os índios. Bem, aluno, como você leu aqui comigo, no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e a sua esquadra chegou até a nossa região. E aqui eles encontraram indígenas, riqueza de natureza, uma fala diferente, mas ele também trouxe pessoas importantes. Ele trouxe Pero Vaz de Caminha, que foi a pessoa que relatou toda a viagem, o que eles encontraram aqui e mais. Eles realizaram uma missa nesse território também e declarou que essas terras eram de Portugal. E daqui seguiu para as Índias. Mas Portugal teve interesse no que foi relatado sobre a nossa região, principalmente uma cor igual a essa da blusa que eu estou usando, que naquela época fazia muito sucesso na Europa. Mas de onde vinha essa cor? Que madeira favorecia o surgimento dessa cor para atingir tecidos? Bem, é o que a gente vai descobrir agora. Lê aqui comigo. Atividade econômica. Desde quando chegaram no território brasileiro, eles descobriram aqui o pau-brasil, uma madeira nativa da Mata Atlântica que tinha sucesso no mercado consumidor europeu. Desde quando chegaram aqui, os portugueses começaram a explorar o pau-brasil com a ajuda dos indígenas. E essa ajuda era como uma troca. Essa troca ficou conhecida como escambo. Portugal trazia nos seus navios vários tipos de objetos e trocava com os indígenas por pau-brasil. Como você viu aqui na imagem,
Eles estavam trabalhando para os portugueses e assim enchiam os navios de pau-brasil e Portugal levava esse pau para ser comercializado na Europa. E o indígena recebia em troca do seu trabalho apenas espelhos, bijuterias, objetos que são considerados sem valor. Aí você se pergunta, né? Será que ele gostava disso? Será que ele estava satisfeito com aquilo que ele recebia em troca do seu suado trabalho? Tem uma autora que imaginou essa cena e escreveu para nós. Vamos ler o que ela disse para nós? A história dos povos indígenas, Eunice de Paula. Lá na Europa, não tinha pau-brasil. Aqui na nossa terra, tinha muito pau-brasil. O pau-brasil dava tinta vermelha. Os portugueses usavam essa tinta para tingir pano. Eles vendiam esse pano e com isso ganhavam muito dinheiro. Então, eles faziam assim. Eles traziam coisas muito baratas e levavam o pau-brasil. O pau-brasil, eles vendiam muito caro. Assim, eles enganavam os índios. Isso se chama exploração. Os índios cortaram muito pau-brasil. Os índios carregavam muito pau-brasil para os navios portugueses. Para enganar os índios, os brancos só davam espelhos, contas, facas, machados de ferro. Davam coisas baratas. Essa troca dos portugueses era uma exploração. Quem escreveu esse texto foi a Eunice de Paula, que traz para nós essa reflexão do que foi esse momento para o indígena que habitava a nossa região. Vamos agora exercitar o que aprendemos? Vem comigo! O que torna essa imagem característica do período colonial? Esse período que nós estudamos. O que tem aqui nessa imagem que faça com que nós entendamos que ela representa esse período pré-colonial? Marque a alternativa correta. Com base nas imagens e nas explicações, considere. Letra A. As grandes navegações referem-se à busca de uma rota marítima até as Índias. Letra B. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e França. Letra C. Pedro Álvares Cabral não participou da chegada dos portugueses às futuras terras brasileiras. E letra D. A atividade econômica predominante nesse período foi a pesca. Pensa aí um pouquinho, responde, já já a gente confere.
Bem, agora que você leu comigo as questões, vamos resolvê-la. Vamos descobrir como essa imagem representa o nosso período pré-colonial. Acompanha comigo na tela. O que torna essa imagem característica do período pré-colonial? Bem, você verifica aqui caravelas, você verifica indígenas, você verifica indígenas trabalhando no corte do pau-brasil. O estilo do mapa é um mapa daquela época. Então, pelos itens que eu acabei de circular para você, nós podemos caracterizar essa imagem como uma representante do período pré-colonial. Observe aí. Muito bem. Olha aí. Sabia que você ia acertar. Marque a alternativa correta. Com base nas imagens e nas explicações, considere. Letra A. As grandes navegações referem-se à busca de uma rota marítima até as Índias. Opa, professora, eu desconfio que essa é a certa, mas vamos conferir as outras. Letra B. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e França? Não, entre Portugal e Espanha. Vamos à letra C. Pedro Álvares Cabral não participou da chegada dos portugueses às futuras terras brasileiras. Como assim? Ele era quem estava, ele foi falado na aula. E letra D, a atividade econômica predominante nesse período foi a pesca. Não, você viu lá na imagem que foi o pau-brasil. Vamos conferir se pensamos direitinho? Muito bem, as grandes navegações referem-se à busca de uma rota marítima até as Índias. Então, vamos agora verificar o que nós aprendemos na aula de hoje? Vamos ao resumo. O período pré-colonial, ele teve alguns antecedentes antes dele acontecer aqui para o nosso país. Um deles é essa teoria, a teoria da Terra plana. Também acreditava-se que só existia a África, a Europa e a Ásia, e todo o comércio de especiarias, tecidos e outras coisas aconteciam nessa região, seja por terra ou seja por água. Portugal não podia mais fazer compras por esse caminho. Então, ela precisou criar rotas alternativas para chegar até as Índias. E uma dessas rotas, como você vê, veio para o nosso país. A Escola de Sagres foi o local onde os portugueses aprimoraram técnicas e instrumentos. Tudo isso favoreceu a chegada dos portugueses. Vocês lembram qual foi a data que nós falamos? 22 de abril de 1500. A atividade econômica realizada na nossa região foi a exploração do pau-brasil, como você vê aqui na imagem. E tudo isso ocorreu por meio do escambo. Bem, aluno, esse foi o resumo da nossa aula. Você aprendeu várias coisas importantes no dia de hoje, como os antecedentes do período pré-colonial e o que motivou todo esse acontecimento, que foram as grandes navegações e o Tratado de Tordesilhas. Agora, vamos para as nossas considerações finais.
Você deve estar se perguntando, por que eu tenho que estudar história? Bem, a história é um instrumento de conscientização de todas as pessoas, para que nós possamos construir um mundo melhor, uma sociedade melhor. Eu te aguardo na próxima aula. Até lá!